Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Aprovação PGE e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema de muito interesse para diversos estudantes que querem se enveredar nos concursos de advocacia pública. Falaremos sobre como você pode iniciar os seus estudos para os concursos de procuradoria. Esse é um tema muito procurado aqui pelo pessoal que nos acompanha e que suscita muitas dúvidas de como você pode estudar correto para os concursos de advocacia pública. Primeiramente, eu queria falar o que é exatamente a tão propagada advocacia pública. A advocacia pública nada mais é que são as procuradorias em âmbito municipal, são os procuradores do município em âmbito estadual, os procuradores do estado e no âmbito federal, os membros da Advocacia Geral da União, que é dividida, né, a AGU nas carreiras de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e procurador do Banco Central. Então, a advocacia pública, os procuradores, eles defendem o ente público em juízo. O poder público em juízo, ele é representado pelos seus procuradores. E também, não só essa função contenciosa que os procuradores desempenham, como também uma função consultiva de prestar assessoramento jurídico às diversas secretarias e ministérios na elaboração de pareceres sobre atividades do dia a dia, sobre compras, licitações, servidores, enfim, uma infinidade de assuntos. Esse primeiro ponto foi esclarecer o que é advocacia pública. Agora, você quer estudar para advocacia pública com alta performance, você precisa entender quais são as matérias mais importantes. Então, a gente tem aqui o chamado núcleo duro da advocacia pública, que nada mais é do que as matérias de direito constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Essas 4 disciplinas, elas representam o arcabouço das provas de procuradorias. Algo em torno de 70% das provas correspondem a essas disciplinas. Então você consegue perceber como o seu foco deve estar muito direcionado para essas 4 disciplinas. Até porque é impensável passar em concurso de procuradoria sem você dominar essas 4. Constitucional, administrativo, tributário e processo civil são o santo grau ali da advocacia pública. Mas a advocacia pública não vive só dessas matérias. Você precisa dominar também algumas matérias acessórias, como o direito civil, o direito do trabalho, o direito ambiental, o direito financeiro. Essas matérias elas são consideradas acessórias, mas possuem um grau de relevância também nas provas de procuradoria. Aí você pega diversos concursos de procuradorias no Brasil afora, tem algumas outras matérias que acabam sendo incluídas, como processo do trabalho, penal, processo penal cai em algumas procuradorias. No âmbito federal você tem o direito internacional que cai no concurso da Advocacia da União. Enfim, é um leque de matérias que você precisa dominar. Mas o primeiro ponto é você saber onde você deve focar, que são nessas 4 principais disciplinas, como eu falei anteriormente. Elas são a essência ali da advocacia pública, junto com o subtópico do processo civil, que é a fazenda pública em juízo, dominar as prerrogativas da fazenda pública em juízo, as tutelas de urgência em face da fazenda pública, enfim, são vários temas, pedidos de suspensão que você precisa também dominar. Então, dito isso, eu queria passar aqui uma bibliografia básica para você iniciar ali os seus estudos para a advocacia pública. Vamos começar por direito constitucional. Você tem bons livros, como os manuais da Natália Masson, do Pedro Lenza, do Marcelo Novellino, são boas opções. Indo para o direito administrativo, você tem o Rafael Oliveira, que é um dos que a gente mais recomenda aqui, junto com Fernanda Marinella, Sionil Borges, Matheus Carvalho, são boas obras para você ter um bom estudo para os concursos de procuradoria. Tributário, você tem o Ricardo Alexandre e o Eduardo Sabag, que a gente sempre também recomenda. Processo civil, Daniel Assunção, Mozart Borba, são 2 escritores de linguagem muito fácil. Então a gente já falou para você aqui uma bibliografia básica aí do núcleo duro. Indo para a Fazenda Pública e Juízo, você tem o livro do Leonardo da Cunha, que é um livro maior, mais extenso, muito completo. E tem também o livro do Poder Público e Juízo do Guilherme Barros, mais sucinto, mas que também não perde em profundidade. Bora agora para as matérias mais acessórias. Direito Civil, a gente recomenda uma bibliografia onde você utiliza o livro do Cristiano Sobral, muito bom, ou do Tartucci, que também é um livro muito, muito completo. Ambiental, você pode ir numa sinopse do Frederico Amado, por exemplo. Trabalho, processo de trabalho, tem um livro dos meus queridos amigos
Felipe Fernandes, Raquel Gouveia e Gustavo Andrade são excelentes livros abordando o direito do trabalho e processo de trabalho para a administração pública. Você tem Henrique Correia, tem Edson Miessa. Enfim, aqui é um pontapé inicial para você ter uma bibliografia, porque essa é a base de tudo, onde você vai iniciar os seus estudos e como, e utilizando que ferramentas. Essa bibliografia básica, ela vai te levar muito longe aí se você estudar elas com muito afinco. Outro ponto que eu queria falar aqui para você que está começando, você precisa de um estudo harmônico, envolvendo o que a gente chama aqui dos 4 pilares da aprovação. Para você ser aprovado em concurso de procuradoria, não basta só ler a doutrina, não basta só ler a letra da lei. Você tem que ter um estudo sistematizado, envolvendo doutrina, estudo da legislação, da jurisprudência e resolução de questões. Na doutrina você tem aí, seja os nossos PDFs aqui do Aprovação PGE, seja esses manuais e livros que a gente acabou de indicar anteriormente. Legislação, não descuida do estudo da legislação, estuda a letra da lei, leia de forma repetida. Na medida que você repete esse estudo, mais você consegue absorver o conteúdo legal. Então não basta você ler só a doutrina ou só a letra da lei, é harmônico. Enquanto você está lendo a doutrina, você tem que estar com seu vade-mecum no lado, e na medida que o livro ou um PDF fizer uma referência a um dispositivo legal, você passa para o seu vade-mecum, lê aquele dispositivo. E após estudar determinado tema, resolução de questões para fixar o quanto você estudou. Fazer questões é importante para que você fixe ainda mais, identifique seus erros e eventualmente os corrija. O 4º pilar é a questão da jurisprudência. Não dá para imaginar ser aprovado em provas de procuradoria sem estudar jurisprudência. Pelo menos os últimos 2, 3 anos dos tribunais superiores, do STF, do STJ, você precisa estar por dentro, muito afiado. Utilize o Dizer o Direito, uma ferramenta, um site gratuito do professor Márcio, onde ele comenta os informativos dos tribunais superiores de forma extremamente clara. Rodrigo, o que mais aqui que você indica para quem está começando os estudos para os concursos de procuradoria? É a importância de você ter um bom planejamento, de um bom cronograma. Não estude de qualquer jeito, se organize, saiba o que você vai estudar a cada dia, não deixe para começar o dia e ter que pensar em que livro você vai abrir, que material, que matéria você vai estudar. Já tenha um planejamento prévio, você pode fazer um planejamento semanal, um planejamento mensal, mas tenha um planejamento, tenha um plano de metas que você possa seguir e que te possibilite estudar de forma organizada. E um pressuposto básico aqui dessa organização, de você poder absorver mais o conteúdo, é que você estude uma única matéria por dia. Isso faz parte da filosofia aqui da Aprovação PGE, uma única matéria por dia. Na segunda você estuda uma matéria, direito constitucional, por exemplo, na terça administrativo, quarta tributário e assim vai. Por quê, Rodrigo? Porque você aí se beneficia da imersão, você está imerso naquele conteúdo, então você consegue absorver melhor. Na medida que você ficar pingando ou pulando de disciplina para disciplina dentro de um mesmo dia, você acaba se prejudicando. Na medida em que você vai adquirindo uma certa concentração, aí você interrompe aquilo e muda a disciplina. Teu cérebro passa a raciocinar de forma diferente, isso dificulta o processo de aprendizado. Agora, não estude uma matéria até ela acabar. Isso é um erro muito crasso, muito ruim de você para cometer. Porque na medida que você fizer isso, quando você acabar de direito constitucional, por exemplo, no 3º mês, quando você estiver estudando direito tributário, você já esqueceu tudo que você estudou em direito constitucional. Então, é uma matéria por dia, mas alternando essas matérias. Assim você consegue estudar de forma harmônica e olhando todos os aspectos do direito. Bom, era isso que eu queria dar esse norte aqui para quem está começando estudos para advocacia pública, essa carreira tão legal da qual eu faço parte, que a gente aqui da Aprovação PGE é um entusiasta. A gente falou aqui sobre o que é advocacia pública, as matérias mais importantes, falamos um pouco da bibliografia, importância do estudo harmônico envolvendo os 4 pilares, importância de um bom planejamento e também de você estudar uma única matéria por dia. Espero que esse vídeo faça sentido para você e te ajude nos seus estudos para concursos de procuradorias.